Prezado amigo telespectador do nosso programa Toque de Fé, saudações para você, para a sua família. Nesta segunda-feira, dia 29 de maio, Deus nos concedeu a graça de estar aqui novamente para meditar com você um pouco da Palavra de Deus, pedindo a bênção e a proteção do Senhor, esse tempo de graça, de esperança e da ternura de Deus para a nossa vida e a vida de nossas famílias. Com o batismo, recebemos o Espírito Santo, que nos confirma como filhos e filhas de Deus e nos dá coragem para vencer todas as tribulações e as propostas enganadoras da sociedade. Assim nós devemos buscar sempre a graça de Deus, confiando na proteção divina. Evangelho de hoje, São João, capítulo 16, versículo 29 ao 33. Diante de tudo que o Senhor já havia lhes revelado, os discípulos de Jesus agora já afirmavam: cremos que viestes da parte de Deus. Eles achavam que já estavam bem firmes na fé. No entanto, Jesus lhes disse: credes agora? Vocês têm certeza disso? Eis que vem a hora em que vos dispersareis, cada um para o seu lado, e me deixareis sozinhos. O Senhor sabe do que o homem é capaz na sua vida. Nunca poderemos estar convictos, inabaláveis na fé. Às vezes, diante de qualquer situação, nós sucumbimos. Jesus conhece verdadeiramente a nossa humanidade e sabe de que nós somos capazes sem o seu auxílio. Mas Ele nos encoraja a vencer o mundo, apesar de todas as tribulações. Jesus anunciou a sua vitória, mesmo antes da sua ressurreição, porque Ele sabia em quem podia confiar. Mas eu não estou sozinho, porque o Pai está comigo. Nós também somos vitoriosos, porque já possuímos o Espírito de Jesus. Sem o Espírito Santo, nós agiremos conforme o que Jesus falou sobre os apóstolos. Dispersar-nos-emos, nos acovardaremos e não enfrentaremos os desafios, as provas, os testes que a vida nos impõe. Tenhamos, pois, a paz em Jesus. Ele venceu o mundo e com ele nós seremos mais que vencedores. Seremos também felizes. Não tenha receio, Jesus é o vencedor do mundo. O Espírito Santo o ajudará a vencer as tribulações. Jesus não engana seus seguidores. O futuro é tempo de testemunho em meio a lutas e perseguições. Mas é também tempo de confiança e paz, pois os cristãos podem contar com o amor do Pai. E desde já podem estar certos da vitória. Jesus já venceu todos os adversários. Para quem acredita em Jesus, a ordem social injusta que condena o justo inocente está condenada ao fracasso para sempre. Confiar é entregar-se a Ele sem reservas e por Ele deixar-se guiar. Ele é a luz que ilumina o nosso caminhar, muitas vezes obscuro e difícil. Por isso, lancemos a nossa vida na vida de Jesus, para termos vida e vida em abundância, para crescermos na fé, para seguir Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade, a vida, a razão de nossa existência e a razão pelo qual nós buscamos a face amorosa e carinhosa de Deus, que é nosso Pai, que nos convida a viver esse amor intensamente. Que Deus nos ajude e nos abençoe, proteja todos os dias de nossa vida. Para você, bênção e paz, da parte de Deus, nosso Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique com Deus. Até amanhã, neste mesmo horário, se Deus quiser.
prezado amigo telespectador do nosso programa Toque de Fé, saudações para você, para a sua família, nesta terça-feira, dia 30 de maio. É gratificante reconhecer que se é fiel a Deus e que se cumpriu a missão por Ele confiada. Nossa oração se inspire em Jesus, que intercede ao Pai por todos os que lhe dão adesão de fé no seguimento e na escuta atenta de sua palavra. Hoje o Santo Evangelho que nós vamos meditar é de São João, capítulo 17, versículos de 1 ao 11. A Igreja é o único organismo vivo capaz de levar a mensagem que pode transformar o homem caído. Certamente os projetos governamentais e a mobilização da sociedade a favor do homem podem trazer muitos benefícios à vida humana. Mesmo que os governantes do mundo se juntassem e se voltassem a favor da vida, ainda assim eles seriam limitados no alcance do homem em sua integralidade. Só o Evangelho pode penetrar o coração do ser humano. Só Jesus pode perdoar os pecados. Só o Espírito Santo pode transformar as mentes. A Igreja é o único organismo instituído pelo Deus Todo-Poderoso para levar a boa nova da salvação. Para isso, toma o seu Filho e o coloca como cabeça da Igreja. O texto de João, capítulo 17, nos ensina que o Senhor Jesus desejava que a sua Igreja desse continuidade à sua mensagem e para isso rezou. A vida eterna consiste em comprometer-se com o verdadeiro Deus e o verdadeiro homem, que se manifestaram na vida e ação de Jesus. O Deus verdadeiro é o Pai que ama os homens, a ponto de entregar o seu Filho até a morte, para dar vida e vida em abundância a todas as pessoas. O homem verdadeiro é aquele que se abre para se tornar filho do Deus que dá vida e para ser irmãos dos outros homens, dando a vida por eles como fez Jesus. Todo homem que se fecha para Deus e para os irmãos é um falso homem. Os discípulos vão continuar a missão de Jesus. Como Jesus, eles romperam com a mentalidade perversa do sistema que rege a sociedade. A missão deles, porém, não é sair do mundo, e sim permanecerem unidos, presentes no meio da sociedade. Dando testemunho de Jesus, Jesus diz ao Pai que chegou a sua hora para que se manifestasse a bondade de Deus no seu Filho e o amor misericordioso do Pai se derramasse sobre toda a humanidade. Jesus não define a vida eterna como algo do além, mas como coisa concreta e próxima, que consiste em conhecer a Deus e a Jesus. Quem os conhece verdadeiramente? Aquele que ama como Jesus amou, aquele que vive como Jesus viveu, aquele que reza como Jesus rezou, luta pela justiça, a verdade e a paz como Jesus lutou. A partir do versículo 6, começa a oração de Jesus por seus discípulos, conhecida como a oração sacerdotal, e que costuma ser considerada o testamento deixado por Jesus aos seus amigos. Jesus não roga pelo mundo, que representa o projeto, muitas vezes, do mal, mas pelos discípulos de ontem e de hoje, junto aos quais manifesta a sua bondade infinita. Por isso, voltemos o nosso olhar para Jesus. Tenhamos nele os nossos olhos fixos. Ele que é o caminho, a verdade, a vida. Ele que é a razão de nossa existência. Ele que nos mostra o melhor caminho por onde nós devemos seguir. Paz e bem para você, alegria e esperança todos os dias de sua vida. Com a bênção e a proteção do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Prezado amigo, telespectador do nosso programa Toque de Fé, saudações para você. Hoje, 31 de maio, a igreja celebra a festa da visitação de Nossa Senhora. A igreja encerra o mês dedicado a Maria com a festa da dedicação de Nossa Senhora, mostrando confiança nos desígnios do Senhor. Maria partilha com Isabel sua ajuda e sua alegria. Hoje nós somos convidados a agradecer a Deus esse mês mariano, mês de maio, mês tão bonito e especial em nossa igreja. Ao longo de todo o mês, em nossa igreja catedral, tivemos as homenagens a Nossa Senhora com coroações todos os dias. Foi uma bênção de Deus para a nossa comunidade. Então hoje nós encerramos o mês de maio, último dia do mês, agradecidos por tamanha bondade, por tamanho amor da parte do Pai que nós vivenciamos ao longo desses dias. Que pena que o mês passou tão rápido. Que bom que todos aproveitaram esse momento de júbilo e de fé. Evangelho de hoje é de São Lucas, capítulo 1, versículo 39 ao 56. O encontro das duas parentes em sua primeira gravidez se direciona para o encontro misericordioso de Jesus e João Batista e para o hino de Maria. Estabelece-se a ligação entre as duas anunciações e os respectivos filhos. Através de sua mãe, o profeta percursor saúda e dá testemunho do Senhor presente em Maria de Nazaré. Isabel acolhe Maria em alta voz, como o povo acolheu a arca da presença de Deus, com fortes aclamações. Davi exclama: como poderá vir a mim a arca do Senhor? Mas depois acolherá a arca com alegria e danças. Isabel interpreta o agitar-se da nova vida que leva no seio como anúncio profético da alegria por aquele que devia ser consagrado pelo Espírito Santo desde o seio materno. Maria é agora a arca que traz a presença salvífica do Senhor ao meio do seu povo. Porque, ao saudar a sua prima Isabel, ficou cheia do Espírito Santo quando Maria a visitou. Assim, podemos ter a certeza que, sendo a mãe de Jesus, nos ensina que quando levamos Jesus para as pessoas, elas também ficam cheias do Espírito Santo. Por isso se alegram com a nossa chegada. Às vezes, até podemos achar que somos imprescindíveis e muito importantes para o irmão. Todavia, devemos ter consciência de que somos meros canais da graça do Senhor. O Espírito Santo é quem realiza a obra do Senhor no nosso coração e é quem nos faz sair de nós mesmos e ir à busca dos que estão necessitados. Sem mesmo percebermos, nós somos instrumentos de Deus na vida dos nossos irmãos, para que se cumpram os seus desígnios e os seus projetos se realizem. Basta que nós ponhamos atentos e disponíveis, o Senhor nos usa para levarmos consolo, abrigo, alegria e solidariedade. De fato, ela é saudada por Isabel como a mais bendita entre as mulheres, porque o menino que nela está é o Senhor. Enfim, Isabel proclama a bem-aventurança de Maria, que dá um significado profundo à sua maternidade. Maria é aquela que acreditou na eficácia da palavra de Deus. Nenhuma maternidade da história pode ser comparada com a de Maria. Ela soube distinguir isto e não perdeu tempo. Pôs-se a caminho das montanhas, esquecendo a glória de ser mãe de Deus, e fez-se serva, auxiliadora, anunciadora e canal da graça do Espírito Santo. Assim, ela foi a primeira a levar a alegria de Jesus ao mundo. Maria mesmo se auto-afirmou ser bem-aventurada, feliz, cheia de graças.
Somos também bem-aventurados se acreditarmos nas promessas do Senhor. O Espírito Santo é quem nos ensina a louvar a Deus e a manifestar gratidão pelos seus grandes feitos na nossa vida. Por isso, verdadeiramente, nós acolhemos esta mensagem, assim como visitou Isabel, transmitindo a ela e a João Batista o poder do Espírito Santo. Maria hoje também nos visita e nos traz para nós o seu menino Jesus, cheio do Espírito Santo, que nos ensina a cantar louvores, a bendizer a Deus com nossos lábios. O Magnífica é o seu cântico preferido de agradecimento, o louvor que ela dirige para Deus, que fez tudo ao passo que ela deixou fazer, e ela profetiza: doravante todas as gerações chamar-me-ão bem-aventurada. Portanto, hoje, encerrando o mês de Maria, 31 de maio, cantemos louvores a Deus como hino de gratidão pelas maravilhas que Deus tem realizado na nossa vida, na vida de nossas comunidades. Que Deus nos ajude e nos abençoe, nos proteja, nos guarde hoje e sempre. Com o coração agradecidos a Deus, por intercessão de Maria Santíssima, a Mãe de Deus e nossa. Bênção de Deus para você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Prezado amigo telespectador do nosso programa Toque de Fé, saudações para você nesta quinta-feira, dia 1º de junho, hoje celebrando a festa e memória de São Justino, mártir de nossa igreja. Justino, depois de percorrer diferentes correntes filosóficas, encontrou respostas aos seus questionamentos na Escritura e na fé em Cristo. Convertido, criou uma escola de filosofia em Roma, onde iniciava os alunos na nova religião, e compôs preciosos escritos para orientar na fé os cristãos. Hoje, iniciando mais um mês, a presença do Senhor Jesus, 1º de junho, que para nós é um mês especial, onde nós vamos celebrar as festividades de São João Batista, padroeiro de nossa paróquia da Catedral, da Diocese e cidade de Caratinga. Por isso é um mês muito especial com esses elementos da cultura e da fé de nosso povo. Hoje nós vamos meditar o Evangelho de São João, capítulo 17, versículo 20 ao 26. Estamos diante da continuação do discurso da ceia e Jesus intercedendo por todos os discípulos, quanto aqueles que mais tarde acreditariam na sua mensagem. No mundo onde pessoas se afundam na lama do vício e pecado, no desespero e tentando levantar a mão pedindo socorro, mas ainda são empurrados para o precipício, angustiados, onde esposos se agridem, caminhando para a separação e divórcio, pais a serem maltratados por seus filhos, filhos a serem torturados até a morte por seus próprios pais. Que tristeza! Onde a unidade desejada por Jesus e o Pai é ferida pelo maior escândalo do mundo, que consiste na divisão entre pobres e ricos. Os ricos apropriam-se dos meios que sustentam a vida e relegam os pobres à privação e à morte. Os países ricos e os empobrecidos, cada vez mais distantes uns dos outros. Grandes barreiras e muros são construídos, excluindo e alimentando os povos empobrecidos. Quer dizer, estamos diante de uma terrível violência,
vingança e ódio no mundo em que vivemos. Mas graças a Deus, este não é o nosso fim, pois aquele que desde o começo pensou em nós está atento a tudo e Ele mesmo decidiu vir até nós para nos consagrar na unidade. Embora vivendo ainda no mundo, Jesus atrai-nos para a realidade do céu. Pai, quero que onde eu estiver, aqueles que me deste estejam comigo, a fim de que vejam a minha natureza divina. Ele reza por nós, a Deus, seu Pai, e por isso também nosso Pai, para que Ele nos guarde na unidade e, uma vez assim guardado, sejamos um no amor. O que significa unidade no gozo da vida de Deus Pai, Filho e Espírito Santo? Pai, fazei-me continuador da missão de Jesus, que consiste em manter a unidade da Tua Igreja, para que, embora vivendo ainda no mundo, possamos saborear já aqui na terra aquilo que seremos lá no céu. Portanto, ligados a Jesus, que é o caminho, a verdade, a vida, a razão de nossa existência, possamos viver o amor, a solidariedade, a bondade e a ternura de Deus, sendo sinal de esperança para os nossos irmãos e as nossas irmãs. Estamos esses dias rezando a novena do Espírito Santo, todos os dias, 6 horas da manhã e às 15 horas, em nossa Igreja Catedral. No próximo domingo, dia 4 de junho, nós vamos celebrar a novena, a festa do Espírito Santo, encerrando a novena em nossa igreja. Tempo de graça e de bênção. E neste domingo, dia 4 de junho, nós vamos acolher a segunda Romaria da Terra e das Águas. Estamos esperando em Caratinga um número de aproximadamente 7.000 pessoas para participar da Romaria. O povo vai chegar bem de madrugada, tomar o café no santuário, em seguida vão fazer uma grande caminhada pelas ruas de nossa cidade, descendo pela Avenida Catarina Cimini, Praça da Estação, Olegário Maciel. E às 11 horas da manhã, a Santa Missa na Praça da Catedral. Logo após, será servido o almoço para todos. A alimentação toda saudável, sem agrotóxico. As paróquias de Caratinga estão envolvidas na preparação deste almoço. Paróquia Senhor Bom Jesus, na preparação do arroz, Paróquia Nossa Senhora da Conceição preparando o feijão, Paróquia São Judas Tadeu, mandioca com carne. Paróquia do Santuário vai fazer o café e a Paróquia Nossa Senhora do Carmo vai servir a água. E nós, da Paróquia da Catedral, vamos cuidar de toda a infraestrutura desse grandioso evento. Lembrando que nenhum tipo de descartável será utilizado para servir a alimentação. Todos que vierem para o encontro vão trazer o seu kit de alimentação, prato, talheres e copo para serem usados. E assim ficarmos livres dos descartáveis que não serão utilizados. Você também é convidado para participar conosco, almoçar conosco, porém você deve trazer o seu kit de alimentação. Seja bem-vindo, será um tempo de graça e de bênção para a nossa cidade de Caratinga poder receber esse povo todo que estão vindo de 7 dioceses que são banhadas pela bacia do Rio Doce. Um grito pela vida, um grito de esperança, movidos pelo Espírito Santo de Deus. Então, domingo, nós vamos acolher a segunda Romaria da Terra e das Águas. Bênção para você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Prezado amigo telespectador do nosso programa Toque de Fé, saudações para você, para a sua família, nesta sexta-feira, dia 2 de junho. Jesus nos convida a segui-lo, mas quer saber se lhe temos amor, condição necessária para podermos nos dedicar ao cuidado do povo de Deus e enfrentar os reveses da caminhada. Assim nós queremos acolher a palavra de Deus. O Santo Evangelho de hoje que nós vamos meditar, de São João, capítulo 21, versículo 15 ao 19. O que mais atrai sobre nós a benevolência do alto é a nossa solicitude para com o próximo. Assim, é justamente esta a disposição que Cristo exige de Pedro. Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Ele respondeu, sim, Senhor, tu bem sabes que eu te amo. E Jesus lhe disse, apacenta as minhas ovelhas. Porque deixando os outros apóstolos de lado, Jesus se dirige a Pedro a respeito deles? É que Pedro era o primeiro entre os apóstolos, o que falava em nome deles, o chefe do seu grupo, tanto que o próprio Paulo vem consultá-lo um dia e não aos outros, para demonstrar a Pedro que podia confiar plenamente em que a sua negação fora anulada. Jesus lhe dá agora a primazia entre os seus irmãos. Não menciona que o negou, nem o envergonha com o seu passado. Se tu me amas, diz ele, permanece à frente de teus irmãos e dá provas agora daquele amor apaixonado que sempre demonstraste por mim com tanta alegria. A vida que dizias estar pronta a dar em meu favor, eu quero que a dês pelas minhas ovelhas. Interrogado uma primeira vez e depois uma segunda, Pedro apela para o testemunho daquele que conhece o segredo dos corações. Interrogado uma terceira vez, ele se perturba e o temor o domina. Lembra-se de que outrora fizera afirmações solenes, que os acontecimentos haviam desmentido, e é por isso que procura agora apoiar-se em Jesus. Tu sabes tudo, diz ele, tanto o presente quanto o futuro. Vede como se tornou melhor e mais humilde, como perdeu a sua arrogância e seu espírito de contradição. Perturbou-se ao pensamento de que podia ter a impressão de amar sem amar realmente. Tanto esperava, estava seguro de mim, mesmo no passado, pensa ele, como agora me sinto confuso. Jesus o interroga 3 vezes, e 3 vezes lhe dá a mesma ordem, apacenta as minhas ovelhas. Demonstra-se o apreço que tem pelo cuidado de suas ovelhas, pois faz de tal cuidado a maior prova de amor para com ele. Depois de ter falado a Pedro deste amor, Jesus prediz o martírio que lhe está destinado. Manifesta desse modo toda a confiança que deposita nele, para nos dar um exemplo de amor e mostrar a melhor forma de amar. Diz ele, quando eras jovem, tu mesmo amarravas teu cinto e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, outros te cingirão e te levarão para onde não queres ir. Era, aliás, o que Pedro tinha querido e desejado outrora. Por isso é que Jesus lhe fala assim. Pedro dissera com efeito, eu darei a minha vida por ti, e também, ainda que eu tenha de morrer contigo, não te negarei. Seguir Jesus significa renunciar ao desejo de poder e comprometer-se com ele no serviço humilde aos pobres e excluídos. Isto é solicitude para com Jesus, na pessoa do próximo, chamado por Deus a ser sinal de esperança, de vida, de alegria e de libertação. Paz e bem para você, bom final de semana,
Nós voltamos segunda-feira para mais um programa Toque de Fé, se Deus quiser. Muita paz, muita alegria, muita esperança. Que o Deus da vida esteja presente hoje e sempre em seu coração. Com a bênção de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.